Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de botânica. No último vídeo a gente começou a falar dos grandes grupos, falamos da evolução das plantas, que elas vieram de um ancestral comum de uma alga, né? De uma alga, e aí foram adquirindo modificações ao longo do tempo. E aí a gente foi vindo dos grupos menos complexos para o mais complexo, falamos das briófitas, que são os musgos, falamos das pteridófitas, que são as samambaias. Agora nós vamos falar das gimnospermas. Gimnosperma, que vem do nome semente nua, né? Então, quem são os representantes das gimnospermas? O pinheiro do tipo araucária, as sequoias, as cicas. Então, o que eu quero que vocês vejam aqui num primeiro momento? O tamanho desses exemplares das gimnospermas, né? Eu tenho também outros exemplos, como umas plantas desérticas. Eu tenho a ginkgo biloba, que o povo fala que é bom para a memória, né? O pinus, os ciprestes. Então, os pinheiros, de uma forma geral, são pertencentes ao grupo das gimnospermas. E aí, o primeiro exemplo que eu dei lá para vocês são as sequoias. Olha o tamanho, gente. As sequoias são gimnospermas gigantes que podem alcançar mais de 80 metros de altura e chegarem a ultrapassar os 1000 anos de idade. Eu tenho aqui algumas fotos para mostrar para vocês. Olha o tamanho da sequoia. Sequoias não acontecem aqui no Brasil, tá? Sequoia aparece lá na América do Norte, Estados Unidos, Canadá, a gente encontra sequoia. Olha o tamanho delas. Aqui foi feito, nessa foto da direita, foi feita uma passagem para carros. Tem uma outra foto que eu vou mostrar para vocês. Então, olha para você ver o tamanho de uma pessoa frente à base do caule de uma sequoia. É gigante mesmo. Olha lá quantas pessoas precisam para abraçar metade de uma sequoia, né? Olha lá, olha, outra entrada da sequoia caiu, fechou a estrada. O que eles fizeram? Mais fácil do que movimentar a árvore caída, foi abrir um buraco na estrada para que os carros pudessem passar. Então, quais são as principais características das gimnospermas? Assim como as pteridófitas, são plantas vasculares, ou seja, tem vaso condutor de seiva, grande maioria de grande porte. Se eu tenho vaso condutor de seiva, eu tenho raiz, eu tenho caule, eu tenho folha. E aí, o que eu tenho evolutivamente como novidade? A presença de estruturas reprodutivas que recebem o nome de estróbilos, né? Que a gente conhece aí como cone ou como pinha. E além de estróbilos, que são estruturas reprodutivas, eu tenho a presença de sementes, né? Então, os representantes são os pinheiros, as coníferas, né? E aí, o que é preciso que a gente saiba? Que o estróbilo feminino, ele é uma estrutura rudimentar, ele não é flor. Estróbilo é estróbilo. Então, se ele não é flor, ele não tem ovário. Se ele não tem ovário, não tem formação de fruto, porque a gente já viu que o fruto é formado a partir do desenvolvimento do ovário, né? Então, se eu não tenho flor, eu não tenho ovário. Se eu não tenho ovário, eu não tenho fruto. Então, o que eu tenho aqui é uma estrutura reprodutiva, um estróbilo, e eu tenho semente. Pronto. A gente viu também lá na organologia que o fruto é uma estrutura que vai proteger as sementes. Aqui, como nós não temos fruto, a semente não é protegida. Então, a semente, por isso gimnosperma, semente nua, né? Então, lá no estróbilo feminino, a produção de esporos. Esses esporos vão formar os gametófitos, que, por sua vez, vão formar os gametas, que são quem? Os femininos? As zoosferas. No estróbilo masculino, tem a produção de esporo. Esse esporo vai dar origem aos grãos de pólen. Então, os gametófitos têm o gameta masculino, que quando são carregados pelo vento até o estróbilo feminino, desenvolvem o tubo polínico. Esse tubo polínico vai levar o gameta masculino até a oosfera. Gente, por que aqui
levado pelo vento. Nós estamos falando de polinização. Quem é que chama a atenção de polinizador? É cor, é néctar, é fruto. Gimnosperma tem isso? Não, não tem. Então, ela não tem atrativo para os polinizadores. Então, quem poliniza gimnosperma? O vento, a anemofilia, ok? Polinização pelo vento. Aqui, a gente já tem independência da água para o processo reprodutivo. Então, a independência da água para o processo reprodutivo ocorre nas gimnospermas, tá? Depois do processo de fecundação, eu tenho a origem do embrião, que vai ficar protegido dentro da semente, essa semente que apresenta reservas nutritivas para esse embrião, até que ele possa ser capaz de produzir seus próprios compostos orgânicos pelo processo fotossintético. Então, o que eu queria mostrar para vocês? Aqui nas gimnospermas aparece o grão de pólen e o tubo polínico. Então, o grão de pólen carrega dentro dele os gametas masculinos. Quando esse grão de pólen atinge a flor, a estrutura, a flor não, né? Não tem flor. A estrutura reprodutiva feminina, se desenvolve o tubo polínico, que literalmente é um tubo que vai conduzir o gameta masculino até o gameta feminino, lá da gimnosperma. Aqui eu tenho mais exemplos, olha aqui, ó. Quando eu falo no pinheiro do Paraná ou araucária, eu tenho o estróbilo feminino, aqui embaixo esse mais redondinho, e o estróbilo masculino, esse mais alongado, né? E aí aqui embaixo eu tenho os estróbilos femininos, que estão ricos com os pinhões. O que os pinhões são? No estróbilo feminino, são as sementes. E quem está dentro dessa semente? O embrião, né? Aqui o que acontece com pinos, ó. Isso que a gente está acostumado a ver na nossa mesa de Natal é o estróbilo feminino. Bem aqui à direita, mostrando as sementes que são liberadas desse estróbilo. E embaixo o estróbilo masculino do pino. As cicas são as duas de cima. À esquerda aqui embaixo, mostrando o estróbilo feminino, e à direita o estróbilo masculino. No cipreste, a mesma coisa, o estróbilo feminino à esquerda e o estróbilo masculino à direita. E aí, gente, a gente chama de estróbilo, também recebe o nome de pinha. Essa pinha aqui, a fruta do conde ou pinha, de jeito nenhum. Essa pinha que a gente está acostumado aqui é um fruto de uma angiosperma, tá? Não é gimnosperma, pelo amor de Deus. E aí, quando a gente pega o estróbilo masculino de uma planta e leva no microscópio, olha o que a gente vê. Várias estruturas e dentro dessa estrutura um monte de pontinho. Quem são esses pontinhos? Os grãos de pólen, né? E quando eu pego um grão de pólen, né? O grão de pólen tem várias formas, na verdade, tá? Não existe uma forma só, não, depende do vegetal. Agora, olha o que esse grão de pólen tem. Tá vendo que ele tem duas orelhinhas? Essas duas orelhinhas a gente chama de ala, que vão auxiliar no processo de aerodinâmica. Gente, ele não é disseminado pelo vento, ele tem que ter uma aerodinâmica para poder ser levado, né? E aí, na parte mais interna, a gente vê essa parte arredondada maior, que a gente chama de célula do tubo, que vai formar o tubo polínico, que vai levar o gameta masculino até a oosfera. E mais internamente, menorzinho, a chamada célula geradora ou célula germinativa, que vai formar o gameta masculino, que vai ser conduzido pelo tubo polínico até o gameta feminino. Quando eu pego o estróbilo feminino, e aí aqui nesse aqui à esquerda dá para ver um óvulo. Lembra que o óvulo não é o gameta feminino, né? Quando eu pego e levo no microscópio, eu vejo aqui nessa foto à direita vários óvulos. Dentro desses óvulos eu tenho os gametas femininos, né? Então esse aqui está circulado para mostrar para vocês, é um óvulo. E dentro dele eu tenho os gametas. E aí, depois do processo de fecundação, eu tenho a formação da semente. Semente que vai proteger o embrião.
Então, na hora que eu corto, aí aqui, ó, na foto B aqui, na hora que eu corto um pedaço da semente do pinhão, quem eu vejo ali dentro, mais escurinho? O embrião, e mais clarinho, a nutrição desse embrião. Nós não falamos que esse embrião acha na semente um tecido para se nutrir, até que ele possa se nutrir por conta própria? Então, e aqui nas duas à direita, mostrando a semente da pinha aqui de cima que a gente está acostumado a ver, né? Então, é uma semente que, tá vendo essa estrutura de cima aqui? A gente fala que ela é uma semente alada. Para quê? Exatamente para o processo de aerodinâmica, para ele poder ser disperso pelo vento, né? Terminamos as gimnospermas, vamos agora para o maior grupo, o grupo mais recente, as angiospermas. E aí entram todos os frutos, entram todas as flores, lindamente entram todos os frutos, né? E aí nós vamos entender um pouquinho mais das angiospermas. Principais características das angiospermas. É o grupo mais recente, ou seja, aquele que está lá no final da linha evolutiva, né? São os exemplares mais abundantes na Terra, assim como os gimnosperma e pteridófita são vasculares, ou seja, tem raiz, caule e folha. E o que eu tenho de novidade evolutiva? Lá na gimnosperma eu tinha semente, estróbilo e semente. E aqui? Aqui eu tenho flor e fruto. Fruto protegendo a semente. Assim como as gimnospermas também não dependem de água para fecundação, os gametas masculinos, portanto, não são flagelados, né? Então, as plantas masculinas vão formar o grão de pólen. Esse grão de pólen vai ser levado ou pelo vento ou por animais, porque aqui a gente tem atrativo, aqui a gente tem cor, aqui a gente tem sabor, então eu tenho atrativo para polinizador. Pode ser disperso pelo vento? Pode, mas é só pelo vento? Não, por animais também. Então, esse grão de pólen é levado até a flor feminina. Quando esse grão de pólen chega na flor feminina, ele desenvolve o tubo polínico, que vai levar o gameta masculino em direção ao feminino, assim como acontece lá na gimnosperma, né? A união dos dois gametas vai formar um embrião, do mesmo jeito, que vai ser protegido por uma casca e por tecido nutritivo, que chama semente, igual lá na gimnosperma. Após o processo de fecundação, o ovário da flor vai se desenvolver e se transformar em fruto, que o fruto vai proteger a semente desse vegetal. Né? A semente vai nutrir e proteger o embrião. Então, assim como a gente viu lá na organologia, o fruto é o ovário desenvolvido, que protege as sementes. Dentro das sementes, eu tenho o embrião, que foi produto da fecundação do gameta masculino e feminino. Então, vamos ao contrário. Eu tenho a flor, eu tenho o gameta masculino e feminino. O gameta masculino carregado lá pelo glão de pólen, gera o tubo polínico, gameta masculino chega ao feminino, ocorre o processo de fecundação. Do processo de fecundação surge um embrião. Esse embrião vai estar armazenado dentro da semente, vai ser nutrido por um tecido de dentro da semente. Essa semente vai estar protegida por um fruto, ou seja, vai estar dentro de um fruto que foi originado a partir do desenvolvimento do ovário fecundado. Ok? Fizemos de um lado, fizemos a conversa do fim para o início, né? Então, o que acontece é que muitos desses frutos são carnosos, adocicados, atraindo animais que, na verdade, que ao comerem esses frutos, vão dispersar as suas sementes no ambiente, né? Então, por isso que a gente tem as angiospermas mais diversa e mais abundante na superfície terrestre. Por quê? Porque a dispersão delas ocorre por uma série, não apenas pelo vento, mas por uma série de polinizadores diferentes, né? A polinização no processo de gerar a semente e a dispersão dessa semente pelo ambiente. Então, olha o que acontece, gente. O grão de pólen chega, já gera o tubo, desenvolve o tubo polínico. Esse tubo polínico, ele penetra lá na estrutura floral, né? Para conduzir o gameta masculino até o óvulo, que tem os gametas femininos, as oosferas. Então, quando eu tenho a união de oosfera com o gameta masculino,
eu tenho a fecundação. Então, essa foto da direita aqui mostra para vocês tubo polínico sendo formado a partir de um grão de pólen. Então, diferença de gimnosperma para angiosperma. Gimnosperma e angiosperma, os dois são vasculares, plantas vasculares, os dois têm raiz, caule e folha, os dois não precisam de água para reprodução, para fecundação, os dois têm grão de pólen. Os gametas não são flagelados e o gameta masculino é transportado dentro do grão de pólen. Até aqui todo mundo igual, gimnosperma e angiosperma. Da união dos gametas forma um embrião, para os dois. O embrião fica protegido na semente. Beleza, essa semente tem reserva nutritiva e proteção contra a desidratação. Os dois também têm. Diferença: gimnosperma, a estrutura reprodutora é o estróbilo. Em angiosperma é a flor. Os gametas femininos nas gimnospermas são produzidos nos estróbilos. Nas angiospermas, os gametas femininos são produzidos na flor. Os estróbilos não têm estruturas atrativas para animais, então, normalmente, a gente faz a polinização pelo vento, né? Enquanto as flores atraem animal. Então, a gente tem a polinização por animais, mas também pode acontecer pelo vento e pela água, né? Os estróbilos não têm ovários, né? Se não tem ovário, não produz fruto, por isso semente nua. Aqui nas angiospermas, as flores têm ovários que depois de fecundados se desenvolvem e se transformam em fruto, que estão ali para proteger a semente. E os dois, a fase duradoura é o esporófito. Então, agora, gente, nós vamos entrar na parte legal disso tudo, que é ver como isso funciona, né? Então, a botânica é linda. Vamos ver algumas curiosidades das angiospermas. Quem é aqui? Girassol, que a gente já viu que isso aí não é pétala, esse amarelo, a gente já viu que é o que? Bráctea, é folha modificada para atrair polinizador. E aí a gente está vendo ali no miolinho, cada uma das flores do girassol, são várias flores, então o girassol é uma inflorescência, né? E vê que elas se abrem em momentos distintos, exatamente para aumentar a possibilidade de fertilização e produção de frutos em diferentes momentos. Então, olha ali o detalhe, florzinhas, cada uma dessas uma flor diferente. Aí aconteceu o processo de polinização, cada florzinha dessa com seu ovário se desenvolve em fruto, e aí os frutos do girassol, Mariana, mas isso não é semente de girassol, a gente chama de semente de girassol, mas na verdade a semente de girassol são frutos, a semente mesmo está dentro de cada fruto, e dentro da semente é que eu tenho um embrião. Ah, olha a Mariana aí desmistificando um monte de coisa da infância da gente. Próximo, o dente de leão. Olha que coisa mais linda a flor do dente de leão, né? Aí, olha aqui. Mariana, mas o que é isso? O que é isso que tem no dente de leão? Olha aqui, gente. Cada negocinho desse é um fruto. Ou seja, cada coisinha dessa é uma flor com seu ovário. O ovário desenvolve em fruto. E esse fruto dentro desse fruto, eu tenho a semente carregando o embrião, que é dispersa, o fruto é disperso pelo vento. Olha a rosa, que coisa linda que ela é, né, gente? Ela é flor, se ela é flor, ela tem ovário. Se esse ovário é fertilizado, ele gera o quê? Fruto. Olha o fruto da rosa aí. Tá vendo essa parte de cima? Essa parte de cima era o quê? As sépalas. A flor desfolhou, o ovário está ali embaixo, em cima do receptáculo, se desenvolveu em fruto. Olha o fruto da roseira aí, ó. Vamos falar do amendoim. Olha a flor do amendoim, que coisa mais linda, né? Olha o que acontece, gente. Depois que a flor é polinizada, né, os ovários terminam de se desenvolver dentro do solo. Então, os ovários se enterram. Então, olha aqui, ó, eu tenho uma flor, a flor foi fertilizada, os ovários se desenvolveram, indo em direção à terra e terminam de se desenvolver no solo, dando origem ao amendoim, que está enterrado lá, né? Então, o que a gente vê é o ovário floral. Coco, adoro falar do coco,
dele, a gente desmistifica um monte de coisa. Olha aqui o que acontece, gente. Sabe o que é o embrião do coco? É esse pedacinho aqui, ó. Sabe o que é a carne do coco que a gente come? É o tecido que nutre o embrião. E a gente tem no coco ele de duas formas: líquido, que é a água de coco, e sólido, que é o coco que a gente come, né? Então, quando a gente encontra um coco seco que está sem água, essa água se solidificou na carne. Tudo é endosperma, tudo é tecido nutricional, um líquido e outro sólido. E olha que coisa mais legal, o embrião está aqui, não está? Então, por onde que esse embrião tem que se desenvolver? Por essa região aqui. Olha aqui, ó. Olha o coco aqui, olha o embrião saindo. Quando que a gente sabe que um coqueiro, ele é natural ou ele foi plantado? Gente, muito fácil. Olha para você ver. Quando eu tenho o desenvolvimento do embrião, né, e ele se desenvolve numa nova planta, olha a posição que o coco está, olha como que ele começa a se desenvolver. Quando a gente vê um coqueiro muito retinho, pode saber que ele foi plantado. Quando ele é tortinho, quer dizer que ele nasceu ali, né? Depois prestem atenção para vocês verem. Vou para o milho. Cara, o milho é muito legal, né? Aqui a inflorescência masculina e à direita a inflorescência feminina. Então, quando eu olho a inflorescência masculina, é isso que eu tenho. Várias flores masculinas numa única estrutura, por isso que ela recebe o nome de inflorescência. Olha a inflorescência feminina. Cada cabelinho do milho é um estigma. Um estigma por onde o grão de pólen vai se fixar para chegar até os ovários ou óvulos, os ovários e, consequentemente, nos óvulos, nas oosferas, e fecundar. Quem são os ovários? É cada um dos grãos de milho. Ok? Então, eu tenho cada um dos cabelinhos ligados a um grão de milho. Olha o alface. Lindo do jeito que a gente come. Se a gente não pega ele ali nessa época para comer, vai se desenvolver em estrutura floral, essa aqui da esquerda embaixo, e olha como é que fica o pé de alface cheio de flores, né? E se ele tem flor, se for fecundado, vai dar origem a fruto? Vai dar origem a fruto. E assim finalizamos os nossos grandes grupos vegetais, faltando agora apenas a parte de fisiologia e hormônios vegetais, que a gente vai ver no próximo vídeo, para nós finalizarmos o nosso segundo bimestre. Então, essa semana ainda tem mais vídeo para vocês, tá? Estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida que ainda tenha. Até daqui a pouco é o nosso encontro síncrono. Daqui a pouco, por outro vídeo, nosso encontro síncrono na próxima semana.